Claro que quebraram vários caras na minha frente e tal. Mas eu estava completamente assim. Sentei num carro que eu nunca tinha dirigido, que tinha quase o dobro da potência da Fórmula 2, numa pista que eu não conhecia. Foi até bom o resultado. E aí, em 77, você consegue o contrato já para a Fórmula 1, para correr a temporada inteira na marcha. Aí eu caí do cavalo. A marcha não construiu. Alex, mas porque eu... Fala. Isso, eu ia perguntar sobre isso. A Martin vinha de 2 bons anos, né, na Fórmula 1, com vitórias, inclusive. Em 77 errou totalmente o carro, né? O que tinha aquele carro de pelotão da frente que ficou sempre no pelotão de trás? 77. Aconteceu um erro de projeto e também um erro de estatística que pode ter sido mal intencionado. Eles não construíram o carro para 77. Eles apostaram as fichas deles, tecnicamente, o Robin Herd, como os carros tinham um pneu traseiro muito largo, pareciam dois barris, como você pode ver na foto aí que tem no site de vocês anunciando a live. O carro tinha, o pneu tinha de largura quase o tamanho da altura. Aquilo dá um arrasto aerodinâmico tremendo. E o Robin Hood começou a trabalhar no sentido de estreitar, fazer os carros cada vez mais estreitos para ganhar em linha reta. Eu me lembro que um dia nós fomos testar em Hylton Park várias bitolas diferentes. Aí andava, botava uns treinos de suspensão mais curtos, saía, testava, eles foram afinando, até que teve uma hora que eu entrei numa curva lá, o bicho ficou em 2 rodas, assim. Tipo, andando quase tipo em faca, né? Aí consegui aterrissar ele de novo e eu falei, para de afinar isso aqui, que já virou bicicleta. Aí eles voltaram para uma largura que era aceitável, pelo menos eu não conhecia isso do carro tombar, e acharam que... E partiram para construir um carro de 6 rodas. Ele tinha a roda traseira do mesmo tamanho da dianteira, que é bem menor, e tinha 4 rodas atrás, com 2 diferenciais, e o raciocínio era que o ganho de velocidade, assim, por ter menos arrasto aerodinâmico, se livrando da rodona traseira, que era enorme, seria tão grande que nós vamos matar os caras com esse carro de 4 rodas aqui. Bom, eles ficaram o inverno inteiro construindo esse carro de 4 rodas. Quando nós fomos testar, o carro nunca saiu do box. Entre o box e a saída do box, ele moía os diferenciais todos. E foi um negócio que essa engenhoca da tração nas 4 não deu certo. Foi um tiro na água. E aí já estava na hora de começar o campeonato. Esse carro só andou mesmo para fazer um filme promocional para o patrocinador do Jan Schechter, que era o irmão mais velho do Jody Schechter. Ele fez um filme de propaganda com o carro nas cores da Hotmans, que era outro cigarro, e um avião de acrobacia da equipe Hotmans de acrobacia. Então, os dois saíam voando assim, o avião em cima, o carro embaixo, no outro lance, o avião de cabeça para baixo, o carro de cabeça para cima. Assim. Mas só com tração em 2 das 4 rodas, só assim conseguia andar, mas não era viável, não dava para correr daquele jeito. Então, nesse meio termo, a Goodyear fez todos os testes de pneu com 3 equipes, a Ferrari, a McLaren e a Lotus, que eram carros muito largos. Inclusive, a Lotus já estava ensaiando com um carro asa. Então, os carros tinham muito mais bitola do que o macho afinado. Então, esses modelos 76, que foi os carros que ganharam com o Brambilla e o Peterson,
Agora, estreitados, quando puseram os pneus novos, foi um desastre, porque o outro problema que a Fórmula 1 tinha era a tração. Então, o motor Cosworth era muito forte e para você tracionar ele, a Goodyear fez esses pneus com as paredes verticais do pneu muito macias. É mais ou menos o princípio do dragster. Não sei se você já viu quando o dragster dá uma largada, o pneu parece que moe todo e depois ele dá uma estilingada e vai para frente. Então, eles usaram um pouco dessa tecnologia do dragster com paredes moles que funcionava muito bem nos carros largos. Quando eu pus isso no marcha, ficou um demônio para guiar o carro. Eu tinha que deixar meio metro de cada lado do carro, porque as freadas eram em zigue-zague. Assim. O carro sambava nessa morbidez da borracha. Então, nem linha reta. Linha reta ele vinha zigue-zagueando de leve e na freada o zigue-zague ficava enorme. Cara, e aí eles construíram 4 carros. Construíram, não, pegaram os carros de 76 e correram com eles afinados desse jeito a temporada inteira. Foi um desastre. Em Mônaco tinham 25 carros, os 4 machos ficaram de fora. Era o meu, o do Jan Scheckter, o do Hans Stuck e o do Patrick Neve, que era a equipe do Frank Williams naquele ano. O Frank Williams ainda não tinha dado essa estilingada famosa, como aconteceu no ano seguinte. Então, eu passei o ano inteiro guiando essa jaca e o Max dizendo que eu não sabia dirigir. Então, isso queimou meu filme, foi um desastre. Das 17 corridas que eu fui, eu não me classifiquei em 8 delas, porque tinham 30 carros correndo, só largavam 26. E todos que eu fiquei de fora, eu era o primeiro a ficar de fora. Então, foi assim, um negócio. O teu relacionamento com o Max Mosley. Max Mosley, para quem acompanha a Fórmula 1, chegou lá em cima, né, na presidência da briga com o Bernie Eccleston depois, né, depois foi presidente da FIA. Mas aí você dá o apelido para ele do Mac Mouse. Conta um pouquinho do teu relacionamento com ele, como é que foi, e inclusive como é que isso mexeu o evangelho dentro de você. Foi a coisa mais difícil da minha vida, né? Ele não acreditava que eu pudesse guiar. Eu sabia o quanto eu podia guiar, eu tinha uma boa noção, eu levava jeito para o negócio. O carro era comprovadamente o pior carro da Fórmula 1. E ele, em vez de fazer alguma coisa, ele só dizia que eram 4 maus pilotos e queimou o filme dos 4. E você nunca mais ouviu falar de Jan Scheckter, nem de Hans Stuck, nem de Patrick Neve, nem de Alex na Fórmula 1. E ele tinha umas conversas em que ele ficava fazendo a cabeça da gente. Ele chegou a propor que eu era um cara que eu tinha algum talento, mas que eu precisava de muito tempo para chegar na maturidade. Ele me propôs parar de ir nas corridas e ficar só treinando para voltar no ano seguinte. Bem, eu tinha um contrato com a Souza Cruz, que eu que consegui. O contrato da Souza Cruz era comigo, não era com a marcha. Então, eu contratei a marcha, porque eu que pagava a grana do patrocínio. E aí pintou até um convite da Hesketh, que deu um outro problema lá, ficou faltando um piloto, e o Babos Hosley, que era o diretor da Hesketh, me chamou para correr lá com eles. E ele tinha até falado, então eu vou procurar outra equipe. Ele falou, se você abandonar a gente, eu te processo, porque nós temos um contrato. E ele falou, eu vou procurar outro piloto. Então, nós tínhamos um acordo de boca, e assim que eu conseguisse o patrocínio, ele contratasse
arrumasse outro piloto, nós íamos fazer a troca, eu ia para a Heskett. Na hora que eu consegui o convite oficial para correr de Heskett em Silverstone, na Inglaterra, eu fui dar a boa notícia para ele. Ele falou: tá bom, eu assino o distrato, mas você tem que me pagar $100 mil, um negócio assim. Falei: pô, você agora, além de me sacanear, não me deixa embora, porque quer faturar até em cima disso. É assim que é o jogo. Então, era assim, eu tinha muita raiva, mas muita raiva. E eu até pensei um dia em atropelar ele sem querer nos boxes. É o pecado que vive em mim, né, Alex?